Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão, você possa liberar perdão e enxergar tudo o que Deus tem feito por você. Quero ler para vocês uma passagem que está no livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 14 a 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que o haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, as transgressões dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Irmão, essa passagem, que é uma das últimas passagens do livro do Gênesis, que está finalizando esse livro, nos traz um ensinamento grandioso. Essa passagem também vai estar encerrando a história de José, porque depois disso a Bíblia vai narrar apenas a morte de José. Irmão, a gente vê que quando Jacó morreu, os irmãos de José, percebendo que eles tinham feito um pecado terrível quando o venderam como escravo, tinham medo de José ainda guardar algum rancor deles, guardar alguma raiva. Tanto que os irmãos de José chegam ao ponto de contar uma mentira a José. Uma mentira de que Jacó falou algo que ele não disse de fato. E dessa forma eles queriam induzir José a perdoá-los. Mas a gente vê que José, um homem muito sábio, muito usado por Deus, ele não perdoa os irmãos por causa da mentira. Na verdade, José já havia perdoado os irmãos há muito tempo. E porque José conseguiu perdoar os irmãos, mesmo eles tendo vendido José como escravo e prejudicado muito? Porque José entendia que o que aconteceu não aconteceu porque os irmãos fizeram isso. Aconteceu por uma vontade maior, pela vontade do Senhor. José entende que ele só foi vendido como escravo porque o Senhor permitiu que assim fosse. E assim aconteceu para que se cumprisse a visão que ele tinha tido. Assim aconteceu para que se cumprisse a vontade do Senhor e por meio de José, toda a casa de Jacó pudesse ser salva, inclusive os seus irmãos pudessem ser salvos da crise que veio àquele mundo. Irmão, quando nós paramos para entender o plano de Deus, fica muito mais fácil a gente perdoar as pessoas, fica muito mais fácil a gente perdoar aqueles que nos prejudicaram. Porque, irmão, as pessoas podem querer te prejudicar, podem tentar fazer o mal para você, mas se você está em Cristo, Ele transforma o mal em bem. Ele reverte a situação. Não significa que você não vai passar por dificuldades. Provavelmente você vai, porque José passou. Ele passou por anos muito difíceis no Egito. Mas ele entendeu que havia um propósito em tudo aquilo, assim como há um propósito na minha e na sua vida. Há um plano de Deus para as nossas vidas, um plano maior. E irmão, a partir do momento que nós entendemos o plano do Senhor na nossa vida, nós podemos passar por dificuldades. Nós podemos passar por problemas, as pessoas podem nos prejudicar, as pessoas podem nos magoar, as pessoas podem até, às vezes, colocar a gente em situações que humanamente seria impossível conviver com aquela pessoa novamente. Mas, irmão, entenda que tudo acontece por um propósito maior. Tudo acontece debaixo da vontade do Senhor. E se isso está acontecendo na sua vida, é porque o Senhor permitiu. De alguma forma, aquilo vai culminar em bem. Porque os planos do Senhor para a nossa vida, eles são bons, perfeitos e agradáveis. Então, irmão, o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que reverte situações. Que você possa liberar perdão se hoje você tem mágoas por alguém da sua vida. Se hoje tem alguém na sua vida que você não consegue perdoar de forma alguma,
perdoe, lembrando que Deus está no controle e que Ele sabe o que é melhor para você. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa enxergar tudo que Deus tem feito por você e que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.